falando em relação ao surto, você pode explicar um pouquinho pra gente o que é o surto dentro da esclerose múltipla? Perfeito. Então, o surto ele vai ser a manifestação daqueles sintomas típicos que nós falamos em um período de tempo determinado. Como que isso se traduz, né? Então, nós conversamos sobre as alterações visuais, as alterações de equilíbrio, as alterações em face, alteração na visão, na motricidade da visão e as alterações medulares, toda aquela alteração sensitiva, motora, parte de esfíncter, tanto urinário quanto intestinal. Isso pode se manifestar nos pacientes na forma de um surto. Então, o surto é um sintoma típico desses da doença em um tempo maior do que 24 horas, então a duração tem que ser maior de um dia e o paciente não pode ter contexto infeccioso associado, porque às vezes as infecções elas podem simular esses sintomas. Então, nós vamos pegar esse paciente no primeiro momento, observar que ele tem um sintoma típico da doença, isso está durando mais que 24 horas, fiz ali os exames laboratoriais, não tem alteração, eu posso definir que esse paciente está tendo um surto da doença. Lembrando que o surto é um diagnóstico clínico, o que não significa que nós não podemos usar outros exames para auxiliar, principalmente a ressonância magnética, que pode demonstrar alterações compatíveis com o surto que o paciente está passando naquele momento. Como que você explicaria pra gente o que é um pseudosurto? O pseudosurto, ele é um grande fator de confusão que pode prejudicar o nosso entendimento da doença se a gente não souber separar muito bem, né? Então, situações que geram aumento da temperatura do corpo, por exemplo, infecção, até atividades físicas extenuantes, elas podem simular um surto da doença. Depois que o paciente recupera de um surto de esclerose múltipla, aquele fio desencapado, ele não reencapa totalmente, ele fica mais sujeito a alterações do organismo. Uma dessas alterações é o aumento da temperatura corporal. Aonde eu quero chegar nisso? O paciente que já teve um sintoma, seja ele um sintoma visual, por exemplo, ou um sintoma motor, e tem uma infecção, tem um aumento da temperatura corporal, ele pode experimentar uma recorrência daquele sintoma sem isso ser definido como um surto. Isso é uma coisa que vai melhorar quando a gente fizer o tratamento daquela causa que está gerando o aumento da temperatura do corpo. Importante sempre tentar separar o surto do pseudosurto. Agora que você já explicou o que é surto, eu queria também entender um pouco mais se existem tipos diferentes de esclerose múltipla. Perfeito, então nós temos 3 tipos principais de esclerose múltipla, né? Essa é uma classificação que a gente tem desde 2013, mas ela vem sofrendo muitas mudanças há muitos e muitos anos, e a gente pode definir a esclerose múltipla em 3 formas, né? A remitente recorrente, a primariamente progressiva e a secundariamente progressiva. Vamos falar um pouquinho de cada uma então. A remitente recorrente, ela representa a grande maioria dos casos de esclerose múltipla, para ser mais específico, 85% dos casos, e ela basicamente vai consistir no que a gente veio conversando até agora. O paciente tem um surto e aí ele tem uma melhora, parcial ou completa. Passa-se um tempo, ele vai ter um surto e, novamente, melhora parcial ou completa. Então, ela é uma doença que ela vai funcionando em picos, né, desses surtos, entremeada por períodos de estabilidade. Quando a gente está falando da forma primariamente progressiva, a gente tem uma doença que abre com um sintoma típico, porém isso vai progredindo com o passar do tempo. O paciente não chega a experimentar aquela fase de melhora. Então a gente tem mais uma progressão contínua. Isso vai representar cerca de 5 a 10% dos casos. E por fim, nós temos aqueles pacientes que já têm 15, 20 anos da forma remitente recorrente. Em dado momento, eles podem começar a apresentar uma piora contínua. A essa forma a gente dá o nome de secundariamente progressiva. Não são todos os pacientes que têm a forma remitente recorrente que vão evoluir para a forma secundariamente progressiva, mas nós temos que ficar muito atento às 3 formas para poder identificar e tratar da melhor forma possível. Então, doutor, agora falando um pouco do manejo desse paciente, você pode explicar como é a atuação tanto na fase aguda da doença quanto numa manutenção dessa doença? Perfeito. E essa questão da atuação, ela vai se dividir basicamente nos 2 tipos de tratamento que a gente vai ter. Nós vamos ter um tratamento visando o tratamento da fase aguda da doença, que seriam esses surtos, né? Como tirar o paciente dessa situação do surto. E nós temos também os tratamentos de manutenção, que é como evitar que esse paciente tenha novos surtos e, em certa medida, como evitar que essa doença possa progredir ou pelo menos diminuir a velocidade da progressão. Então, quando a gente está falando do tratamento da fase aguda,
O paciente chega para você, procura com um sintoma sugestivo de surto, você definiu que é o surto, nós lançamos mão da corticoterapia, né, o corticoide, e em menor medida talvez da plasmaférese, dependendo da gravidade, para tirar o paciente dessa situação. E quando nós estamos falando na manutenção, nós temos uma ampla gama de medicamentos que justamente vai buscar evitar que o paciente tenha surto da doença e mitigar essa questão da progressão. Partindo para a parte final do nosso primeiro bloco, eu queria ouvir um pouquinho de você em relação a uma comparação, a diferença da doença da esclerose múltipla no passado versus o presente. Essa talvez seja a pergunta mais interessante que a gente pode responder aqui hoje, talvez a mais gratificante de responder. A esclerose múltipla, ela era no passado, e a gente não está falando de 1800 e 1900, a gente está falando de 20, 25 anos atrás, uma doença eminentemente hospitalar. Então, era aquele grupo de pacientes que você olhava, estava na cadeira de rodas, estava todo mundo usando muleta, as pessoas poderiam já estar cegas. Era uma doença que, por mais que a gente pudesse reconhecer, ela não tinha nenhum tratamento específico e isso prejudicava muito o paciente. Hoje em dia, nós temos dois elementos que mudaram a história da esclerose múltipla. O primeiro é o diagnóstico cada vez mais precoce. Então, reconhecendo o perfil do paciente, os fatores de risco e os sintomas, nós podemos dar o diagnóstico dessa doença e, entrando no segundo ponto, tratar o paciente de forma mais precoce com os medicamentos que surgiram para mudar a história da esclerose múltipla. Então hoje nós temos a possibilidade que nós não tínhamos no passado de dar um diagnóstico mais precoce e de tratar o paciente da forma adequada. Isso fez toda a diferença. Então é o que eu falei para você, uma doença que antes era uma doença hospitalar, era uma doença de muita incapacidade, hoje é uma doença ambulatorial. Hoje nós vemos os pacientes de esclerose múltipla e muitos deles, se não te contarem que tem a doença, a gente não consegue identificar. Justamente porque nós temos a possibilidade de um diagnóstico e de um tratamento adequado e precoce.